Ok? Vamos então dar início ao episódio número 2 do Pensamento Mix, falando um pouco sobre o pensamento do ser humano. O humano pensa com muita lógica, muito segmento de reta, 1, 2, 3, 4, 5, 10. E por causa disso pode-se cometer alguns erros. Alguns erros podem vir à tona, erros graves, gravíssimos, ou médios, normais, se acreditarmos que tudo segue uma lógica sempre, ou que tudo deve seguir a lógica que antes já estava a seguir. Se sempre pensarmos que depois do 3 virar 4, podemos cometer erros graves. Por exemplo, existe esse silogismo, que é o pensamento com lógica, é o nosso assunto, em que temos a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Por exemplo, a premissa maior: todo ser humano é bípede, ou seja, tem 2 pés. Premissa menor: Angola é ser humano. A conclusão será: Angola é bípede, ou seja, Angola tem 2 pés. Esta é a lógica. No entanto, para a lógica, seria bom entendermos também o conceito de exceção. Por exemplo, esse Angola, por ser humano, não quer exatamente dizer que ele tem que ter 2 pés. Ele pode ter só um, pode ter cortado, pode ter nascido só com um pé, ou pode não ter pés, pode ter nascido sem pés, ou pode ter cortado os 2 pés. Então existem exceções. Com essas exceções existentes, podemos pensar nas coisas más, colocando-as numa perspectiva boa. Mal, mas desse mal pode vir alguma coisa boa. Por exemplo, pensemos em Nimrod. Nimrod foi um cara legal, no sentido mau. Nimrod foi horrível. Construiu uma cidade para que as pessoas não se espalhassem por toda a terra. No entanto, com as informações que eu li, vi que Nimrod veio de Cã. Defende-se que Cã é que deu origem aos negros. Nimrod teve como base Babilônia, aquilo que ele fez, né? Criou Babilônia, e aquilo que ele fez também arrastou-se até a criação da Assíria. Ora, tendo isso em conta, se Nimrod veio de Cã, um negro, quer dizer que Babilônia e Assíria vieram de descendentes de negros, conceito de negros, pensamentos de negros, ciências de negros. Pensando assim, ir até ao Egito. Temos Egito, Babilônia, Assíria. Essas 3 primeiras potências mundiais vieram da geração de Cã, e as outras vieram de gerações de peregrinações das gerações de Cã. Mas quer isso dizer que os negros são melhores do que os brancos, são maiores do que os brancos? Não. Quero apenas dizer que a humanidade é tola. A humanidade ainda não terminou o ensino de base. Tanto negros quanto brancos são humanos, seguem um silogismo, uma lógica errada de espezinhar quem está por baixo. Enquanto existirem pessoas com muita fome e houver outras que, por lançarem uma bola, ganharem milhões de euros, a humanidade vai continuar tola, a humanidade vai continuar a estar apenas no ensino de base. Mas o ponto mais importante aqui é: quanto de Nimrod tens em ti? Ora, eu tenho muito de Nimrod em mim. Muito de Nimrod. Mas não para construir um império, não para mandar nos outros, não para espezinhar os outros. Tenho Nimrod em mim para criar impérios em mim, para criar cidades imperiais em mim, criar cidades com quartos de amor, quartos de empatia, quartos com qualidades excelentes, onde se pode albergar todo mundo.
Eu estou a andar, mas eu sou uma cidade. Eu incorporo todos, todos nós. Eu devo pensar nos pontos de vista dos outros, até onde eles podem ir, quanta lógica, quanto silogismo seguem. Devo abrir a minha mente para tudo isso, para entender o outro, para não existir rancor. Rancor vai existir, mas pode ser diminuído, pode não levar à ação graves como morte, deixar de se falar, criar esquemas para ficar com o que é do outro. Então, quando pensamos nesta ideia errada de Nimrod de colocar as pessoas só em um sítio, podemos transformar em uma outra lógica de nós mesmos sermos esta cidade, de nós mesmos albergar cada uma das pessoas que nós conhecemos para as ajudarmos. Se as ajudarmos, seremos ajudar também a nós mesmos. Ainda que elas nos maltratem ou não nos tratem da mesma forma que queríamos que fôssemos, mas estamos em paz, estamos bem, estamos a construir coisas. Então, para hoje, como o primeiro vídeo que fiz era de 7 minutos e 50, mas só postou 6 e 40, vou terminar por aqui, mas pensando nisso, a lógica não deve sempre ser lógica.